Convido a igreja a se colocar em pé. Hoje nós não vamos precisar abrir a Bíblia. Nós vamos ler, está impresso o nosso data show, a palavra da mensagem dessa noite, para facilitar para os irmãos do povo também, que está em Lucas capítulo 12, versículo do 13 ao 15, que diz o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E diz-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podeis sentar. A vida não está no que você possui. A vida não está no que possuímos. A pregação dessa noite fala sobre que a vida não está no que possuímos. Vivemos em uma era marcada pela busca desenfreada de status, conforto, bem-estar e bens materiais. As redes sociais, elas exibem diariamente a ostentação como estilo de vida nos dias de hoje. As pessoas fazem questão de mostrar o que tem, o que compram, o que possuem, o que vestem, o que consumem. Pessoas são julgadas pelo que vestem, pelo carro que dirigem. Pessoas são julgadas pela casa que moram, onde moram, as casas que têm. E infelizmente essa cultura materialista, ela também tem adentrado as nossas igrejas. E nesse contexto, as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12 soam exatamente como um alerta urgente. Eu vou pedir só para a irmã Socorro aumentar um pouco o microfone para não forçar um pouquinho a voz. Eu estou com a garganta. Muito obrigado, irmã Socorro. Essa passagem que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz que acautelai-vos, diz para nós nos guardarmos da avareza, porque a vida de qualquer um, ela não consiste exatamente nisso que nós estamos falando. Ela não consiste no que temos, não consiste no que possuímos, no que compramos. Essa passagem, ela nos coloca diante de um Cristo que se recusa a ser usado para satisfazer os caprichos humanos. Um homem da multidão que se aproxima do Mestre e pede algo, ao nosso ver, ao meu ver, ao ver do homem, ao ver do ser humano até legítimo, que ele intervenha numa disputa de bens, numa disputa de uma herança. Mas Jesus, ao invés de responder na base da justiça da terra, na base da justiça dos homens, ao invés de responder na base disso, ele responde com um alerta espiritual. Ele não veio para repartir bens, mas para salvar vidas. Ele não veio para definir uma causa nem na minha nem na sua, de problemas de família. Jesus não está preocupado com as coisas terrenas. Jesus não está preocupado com as coisas materiais. Quantas vezes nós também nos aproximamos de Deus apenas buscando herança, bênçãos materiais, sucesso, dinheiro, vitórias financeiras, vitórias profissionais, e muitas vezes nos esquecemos do mais importante, que é a salvação da nossa alma. A mensagem de hoje nos convida a rever prioridades, a compreender que a vida, ela não se resume ao que temos, mas ao que somos diante de Deus. A primeira delas é exatamente o pedido material de um coração cego. Aquele homem estava cego. A palavra diz que ele diz ao mestre que reparta, peça para os seus
seu irmão, repartir com ele a herança. E esse versículo nos mostra que o homem, diante de Jesus, estava ali diante do Mestre, mas ele estava cego para a grandeza da presença que estava diante dele. Em vez de clamar por uma cura espiritual, em vez daquele homem clamar por libertação, por transformação de vida, ele vai lá clamar a Jesus por dinheiro. Esse é o retrato de muitos corações hoje. Olham para Jesus como um meio de alcançar benefícios terrenos. Pessoas que olham para Jesus como meio de alcançar os seus desejos carnais. Mas Jesus é espiritual. Pessoas que não veem um caminho em Jesus de vida eterna, mas de conquista do que eles querem. Aquele homem não estava preocupado com o reino dos céus. Ele estava preocupado com os seus direitos. E hoje ainda estamos assim. Estamos preocupados em brigar com um irmão por conta de uma casa que vai ser vendida, de um terreno que vai ser dividido por um pedacinho, 5 centímetros de terra, até a gente ver um matar o outro. Quantas vezes agimos da mesma forma que esse homem que pediu para Deus falar com o seu irmão para repartir a herança com ele? Buscamos Jesus apenas para resolver conflitos, para nos dar o que queremos, para nos abençoar financeiramente. Mas será que Ele é o nosso Senhor ou apenas um meio para os nossos fins? Estamos tratando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou o único que pode resolver as suas causas, os seus problemas? Jesus faz tudo isso. Mas você tem que amá-lo de coração. Você tem que aceitá-lo. Você tem que amá-lo. Você tem que obedecer os seus ensinamentos. E olha aqui, Jesus dá uma resposta para aquele homem, para que ele possa despertar a sua consciência. E essa resposta também vale para a gente nos dias de hoje. Olha o que Jesus falou: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus aqui não está dizendo que as questões familiares sejam insignificantes. Não é isso. O que ele está mostrando é que não veio para satisfazer o meu e o seu apetite carnal, mas o nosso apetite espiritual. Mas que ele veio para salvar exatamente o que se havia perdido. Foi para isso que ele veio, para salvar a você, a mim, a cada um de nós e tantos aqueles outros que o busquem e o confessem como Salvador. E essa pergunta, amados, ela é retórica. E Jesus é um juiz, sim, mas não de repartir as nossas causas, mas não de heranças humanas. Ele é juiz dos vivos e dos mortos, juiz das intenções dos corações. Jesus está dizendo: não me trate como um instrumento para alcançar os seus desejos. Eu sou o fim e não o meio. É isso que Jesus está dizendo a cada um de nós. E Jesus também nos traz um alerta. No versículo que nós lemos, ele diz o quê? Acautelai-vos. Acautelai-vos e guardai-vos a vossa avareza. A palavra acautelai-vos é um alerta forte. É como se Jesus estivesse dizendo: atenção, povo, atenção, homens. Como um guarda quando grita para o motorista: você está indo na direção errada, você está indo na contramão, ou você está indo no precipício, em direção aí você vai para o precipício e seu carro vai cair. É isso que Jesus diz quando ele diz: acautelai-vos. Sabe por quê?
A avareza é um desejo incontrolável de possuir cada vez mais. E não importa o quanto se tem, o avarento ele nunca está satisfeito. Ele sempre vai querer mais. Mais dinheiro, mais poder, mais segurança, mais prosperidade. E esse mais que ele quer, cada vez mais, é nada mais, nada menos do que uma armadilha sutil de Satanás na vida das homens. Ela se disfarça de prudência, né? E muita gente diz: não, eu quero mais casa porque eu quero deixar para os meus filhos, eu quero ser um pai prudente, e eu quero mais terras porque eu preciso aqui cultivar mais para sustentar a minha família, e vai querendo mais, e os seus bens estão sempre à frente de tudo, até mesmo do nosso Deus. Jesus disse: cuidado. Sabe por quê? Porque a avareza pode estar infiltrando em nossos corações, mesmo sem percebermos, mesmo sutilmente. Porque a vida de qualquer, a palavra diz lá no versículo 15, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. É o engano da abundância que está de frente ao homem. Essa frase de Jesus, ela é profundamente contracultural. Por que eu digo contracultural? Porque ela vai na contramão de tudo que o mundo prega. O mundo prega que você tem que ter mais dinheiro, mais terras, mais casas, mais posse, mais fama, mais poder. Mas não é isso que Jesus diz. A sociedade, ela diz que você vale o que tem. Mas Jesus Cristo diz que você vale para Deus e não pelo que você possui. Você vale para Deus. Ah, não, mas você ele é um rapaz ruim, mau. Mas vale para Deus. Quanto vale uma vida? Todas as vidas valem para Deus, independente do que se tem. A abundância de bens não garante vida, e muito menos a vida que o cristão possui, a vida eterna. Jesus está nos lembrando que podemos ter muito e sermos miseráveis, que podemos ter casas e não ter lar. Já imaginou ter uma casa, mas não ter lar? Muitos são assim. Podemos ter comida, mas não ter paz. Podemos ter riquezas e estar espiritualmente famintos. Há uma ilustração, uma história que fala o cofre e o caixão. Ela diz o seguinte: essa história conta que a vida de um empresário extremamente rico, poderoso. Ele era um empresário conhecido por sua ambição e por nunca se importar com ninguém, além de si mesmo. Mas ninguém, nem parente, nem irmão, nem amigo. Ele não se importava por ninguém, apenas por ele. E ele acumulou fortunas, e ele possuía empresas, mansões, carros de luxo, e fazia questão de ser conhecido como o homem mais rico daquela cidade. Certa vez ele adoeceu, sabendo que a morte estava próxima, mandou confeccionar um caixão sob medida, cravejado de ouro e de pedras bem preciosas. E deu ordens expressas para que no dia do seu enterro um cofre de aço fosse posto, colocado dentro do caixão, com documentos, títulos, joias, diamantes e muito dinheiro que ele tinha. E sabe o que foi que ele disse? Se eu não puder gastar lá em cima, pelo menos vão saber que eu fui enterrado como o homem mais rico da cidade.
E aí, no dia do funeral, dezenas de pessoas estavam presentes, mas o clima era frio, de frieza. As pessoas não estavam ali por gostar daquele homem, mas por curiosidade. Queriam ver se realmente aquilo iria acontecer. E realmente aconteceu. No fim da cerimônia, enquanto o caixão era abaixado para a cova, um coveiro simples, bem humilde, comentou baixinho com outro colega: enterraram o cofre, mas a alma dele foi com as mãos vazias. Essa frase ficou gravada nos ouvidos de muitos que estavam próximos. E a moral dessa história é que você pode morrer cercado de tesouros, mas só levará consigo aquilo que está dentro do seu coração. Se Cristo não estiver lá, você desceu rico para a terra, mas pobre para a eternidade. Você tem confiado em quê? Ou melhor, você tem confiado em quem? Essa é uma pergunta que é necessário fazermos. Em quem temos confiado? Como diz aquele hino: mas eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem crido? Você sabe em quem tem realmente confiado? Talvez você esteja como aquele homem que pediu a Jesus uma parte da herança. Talvez tenha vindo hoje até aqui neste culto, nessa noite, nesta data, neste início do mês de setembro, esperando que Deus resolva seus problemas financeiros, que traga bênçãos materiais para a sua vida. Mas Jesus está dizendo nessa noite: eu quero te dar algo muito maior. Eu quero te dar a vida, e a vida verdadeira, a vida eterna com Deus. A avareza não se cura com mais dinheiro, mas com o Espírito Santo. O vazio da alma não se preenche com coisas, mas com o Espírito Santo. A segurança não está na conta bancária, mas a segurança está na cruz de Cristo. Hoje, Deus chama cada um de nós para nos desapegarmos da falsa segurança de bens, de dinheiro, de riquezas, e se apegar à verdadeira vida que há em Jesus Cristo. Você pode até estar lutando por heranças, por reconhecimento, por posses, por poder, mas o que adianta isso tudo na minha e na sua vida, se a nossa alma estiver bem longe de Deus? Mateus capítulo 16, versículo 26 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de trocar a riqueza do mundo pela glória dos céus. Hoje é dia de entregar a nossa vida a Jesus Cristo, o único que pode preencher qualquer vazio, pelo mínimo que seja dentro de nós. Ele preenche. E se for enorme esse vazio, Ele não só preenche, como completa. Hoje é dia de entregar a sua vida a Cristo, o único que pode fazer você totalmente feliz, preenchido, contemplado, cheio de paz e com muito amor. Se você deseja essa verdadeira riqueza, eu convido você a fechar os olhos nessa noite, a confessar a Jesus Cristo dentro do seu coração, a dizer: Jesus, nada deste mundo mais me interessa, não sou mais como aquele homem, eu não estou preocupado com a riqueza desse mundo, mas estou tocado pelo Teu Espírito Santo, pronto a receber a herança que tem preparado para mim
por meio de Jesus Cristo. Peça perdão por confiar mais nas coisas do que em Deus. E abra no seu coração. E abra o seu coração para o que pode te dar vida e vida em abundância.